reação, capítulo 10, entendimento, parte 1. No nosso último encontro, nós vimos Silas contando toda uma história. Silas nos mostrando que ele também, ainda que esteja numa posição um pouco mais avançada no mundo espiritual, ele precisa também reparar. Ele nos mostra que ele também é um espírito errante, ele não está na classe dos espíritos puros, então ele ainda necessita purgar muita coisa. E ele nos conta toda uma história. No capítulo 10, a gente vem para entender. Por isso vem o capítulo dizendo entendimento, né? Para que a gente possa entender um pouco mais toda a história que Silas contou e toda a história que veio se passando até agora nessa obra de André Luiz. Nós vamos juntos nessa agora, viu, gente? Então vamos lá, entendimento. Na noite imediata, em seguida a serviços rotineiros, Silas procurou-nos para a continuação da tarefa encetada. Então, eles tinham dado uma pausa, mas agora Silas os chama a retomar, a voltar à tarefa que eles haviam iniciado. Lembram? Eles tinham como tarefa, como missão neste momento, ajudar lá na casa de Antônio Olímpio, onde os irmãos desencarnados obsediavam o filho Luiz. E eles estavam, Aida, o tempo todo, ex-esposa de Antônio Olímpio, tentando ajudar, mas por agora não era possível. Mas Silas conta uma história, e o coração de cada um deles, a mente se vê remexida. De regresso ao lar de Luiz, alimentamos conversação comum sem qualquer alusão aos temas de véspera. E como que sintonizados em nossa onda mental de respeito mútuo, Clarindo e Leonel receberam-nos com discrição e carinho. Afiguraram-se-nos ambos, sobremaneira, trabalhado pelas ideias que o assistente lhe ofertara indiretamente ao espírito. Eles retornam ao lar de Luiz, Leonel e Clarindo, né? Estão lá da mesma forma que os recebem com carinho. Veja bem, Silas ainda não disse quem era. André Luiz também não. Eles estão achando que eles estão ali para ajudar no plano deles. Mas veja o que nos diz aqui. Os recebe com discrição e carinho. Sabe o que a gente percebe nisso? Que nós temos uma boa essência. Até mesmo aqueles que estão numa situação temporária de obsessão. São irmãos nossos que estão sem entendimento, que insistem em uma coisa, que acham que aquilo vai levar em algum lugar, mas esse posicionamento deles é em relação a um determinado fato e a uma determinada pessoa. Quando o olhar, às vezes, desvirtua, o comportamento tende a ser outro, apesar da gente saber que tem uns que são, como se diz, ranzinza com todo mundo. Mas tem conserto, sabe? Se a gente começa a pegar por essa essência, tem conserto. É claro e evidente que, às vezes, nós não vamos ter competência para ajudá-los a mudar. Porque modificar espírito, assim como modificar pessoas, não é tarefa fácil. E às vezes nos falta muito uma coisa chamada paciência. Porque a gente vai tentando, chega uma hora que você fala, não vou tentar mais, porque eu não dou mais conta. E aí, nos aprendizados que nós já tivemos com outras doutrinas aqui, a gente sabe que os nossos irmãos espirituais vêm nos ensinando que a mudança precisa ser através do amor e que precisa de ser espíritos, né? Seja encarnado ou desencarnado, que tenha como exercitar isso lá no alto. Muitas das vezes é chamado um outro irmão que já consegue
ter muito mais paciência, exercitar muito mais o amor para poder resgatar determinada pessoa, determinado espírito. Porque você ficar batendo na mesma tecla não é fácil. E nós, na nossa imperfeição, né? Chega uma hora que a paciência esgota, né? Muita gente fala comigo assim, não, Ana, você tem paciência demais, né? Para certas coisas, né? Mas esgota também. Porque eu não sou perfeita, a gente sabe que os outros espíritos também não é perfeito, mas eu ainda não consegui também praticar, como se diz, né? Num grau maior, essa paciência e esse amor. Ainda que eu vá por muito tempo, que eu consiga por muito tempo e batendo naquela tecla, né? Mas ok, como recurso a oração, a prece, né? Nunca enfrentando uma situação sozinha, mas enfrentando uma situação assistida, né? Eu creio que com muitos de vocês também é assim, né? É exercitando a paciência, pedindo a Deus para que nos fortaleça, para que coloque as palavras certas na nossa boca, para que a nossa atitude seja melhor, né? E aí a gente vai dando conta. Mas ainda assim a gente escorrega. Mas o foco aqui é o quê? As pessoas, gente, têm uma essência boa e equivocam-se, sabe? Ficam equivocadas por um tempo. Então, tem pessoas que ficam séculos dessa forma, infelizmente, né? Mas é a partir do momento que ele se vê diante daquele que consegue exercitar o amor em um grau maior, é que a mente também vai modificando. Quando a mente começa a modificar e o discernimento chega, aí sim a mudança começa a acontecer nele, de dentro para fora. E essa mudança é que é, de fato, eficaz. Em casa do sitiante, o quadro não se alterava. Luiz e os amigos cavaqueavam cordialmente, comentando as pragas do campo e as doenças dos animais, a carestia da vida e os negócios infortunados. Entretanto, os dois irmãos demonstravam-se agora claramente desligados, de semblante painel de sombra. Cumprimentaram-nos com a gentileza irradiante de que se punha à vontade para acolher-nos e fitaram Silas com desusado interesse. Adivinhava-se que havia tomado a confissão do assistente para valiosas reflexões. Observando-lhes a metamorfose e a mudança, com inequívocos sinais de contentamento, o chefe de nossa expedição nem de leve se reportou ao problema de Luís e convidou-os com mesa de trato a acompanhar-nos. Então, Silas percebeu que aquela conversa de véspera, aquela conversa de ontem, mexeu com eles em alguma coisa. Mas ele nem tocou no assunto. Mas chamou eles para uma nova conversa. Nem tocou no nome de Luís. Para que então possa tentar êxito, mostrando a renovação de que se achavam possuídos, incorporavam-se de pronto à nossa pequena caravana e, atendendo à recomendação de Silas, os dois de mãos entrelaçadas com as nossas, conseguiram volitar com certa facilidade e segurança. Findos alguns minutos, chegamos a vasto hospital de movimentada cidade terrestre. Silas chama para uma conversação, chama-os para um passeio e eles vão direto para o hospital da cidade. Na portaria, um dos vigilantes espirituais dirigiu-se carinhosamente a Silas. Olha lá. Na portaria, um dos vigilantes espirituais ali se encontrava. Então, quer dizer que os hospitais têm aqueles guardiões? Exatamente. São espíritos que estão guardando, velando por aquele lugar. Por quê? Porque o hospital é local de muito sofrimento, é local de muito desencarne. Ah, então quer dizer que o mal não vai perpetrar, não vai entrar? Claro que não é isso. Porque o mal adentra aonde o indivíduo transborda, né? Se o mal está com ele, a porta ali
está aberta. Mas fato é que existem aqueles que estão ali exercitando a prece, querendo o melhor caminho, e esses estão sendo também assistidos. Não que os outros não estejam, eles estão até mais. O problema é para onde a porta está aberta no momento. Dirigiu-se carinhosamente a Silas em saudação fraterna. E o nosso dirigente não o apresentou atencioso. Este é o nosso companheiro Ludovino, que no momento se encontra encarregado da necessária vigilância a benefício de alguns enfermos, cuja reencarnação cuida a nossa casa. Abraçamo-nos todos irmãmente. Logo após, o responsável por nossa equipe de trabalho tomou a palavra indagando. E a nossa irmã Aldemira? Recolhemos hoje notícias graves. Sim, concordou o interpelado. Tudo faz acreditar que a pobrezinha sofrerá perigosa intervenção. Envolta nos fluidos anestesiantes que lhe são desfechados pelos perseguidores durante o sono, tem a vida uterina sensivelmente prejudicada por extrema apatia. O cirurgião voltará dentro de 1 hora e, na hipótese de os recursos aplicados não surtirem efeito, providenciará uma cesariana com remédio aconselhável. Vamos ver se é alguém que está chegando, se alguém está para nascer, se está num caso de prematuridade, ou algo está acontecendo para interromper essa gravidez. Nosso amigo mostrou funda preocupação a vincar-se o semblante habitualmente calmo e ajuntou. Uma operação dessa espécie acarretar-lhe-á grandes prejuízos para o futuro. Consoante o programa organizado em favor dela, cabe-lhe receber ainda mais 3 filhos no templo do lar, de modo a utilizar-se do presente estágio humano com tanta eficiência quanto se torne possível. O guarda fixou um gesto de respeito e disse: creio então que não há tempo a perder. Silas tomou-nos a dianteira e conduziu-nos à pequena enfermaria, onde jovem senhora se lamentava aflita. Simpática matrona de nevados cabelos, em cuja ternura percebíamos a presença materna, velava atenta, acariciando-lhes as mãos inquietas. Notando a expressão de pavor que os olhos da doente exibiam em pranto, procurei a palavra de Silas quanto à causa de tão agoniado padecimento. E ele esclarece. Nossa irmã será novamente mãe, em minutos breves. Encontra-se, porém, algemada a provas difíceis. Demorou-se muito tempo em nossa missão antes de retornar ao corpo denso de carne, sempre vigiada por inimigos que ela mesma criou em outro tempo, quando se valeu da beleza física para acumpliciar-se com o crime. Bela mulher, atuou em decisões políticas que arruinaram a estrada de muita gente. Padeceu muitos anos nas trevas infernais entre a carne e a sombra, até que mereceu agora a felicidade de renascer, com a tarefa de restaurar-se, restaurando alguns dos companheiros de crueldade que, na feição de filhos, com ela se levantarão para mais amplos serviços regeneradores. Então, veja bem, tinha uma senhora, e esse nome que ele pergunta, Laudemira, era ela. Ela estava prestes a ser mãe. Mas os abusos de uma encarnação anterior comprometia a reencarnação atual. Aqueles que ela retirou do caminho, usando-se de sua beleza física, ficaram muito tempo aonde? No encalço dela. Ela passou muito tempo no umbral, mas agora retorna, teve o merecimento de retornar, mas receber alguns daqueles que ela prejudicou como filho, para quê? Aí a gente cai naquele princípio. Se um dia eu derrubei alguém, lá na frente eu serei responsável para ajudar no soerguimento.
faz parte da missão de expiação. Silas, contudo, lançou-se expressivo olhar e acrescentou: historiaremos o assunto mais tarde. Agora é indispensável agir. Sobre a atenção de Clarindo e Leonel, que nos seguiam surpresos, convocou-nos a Hilário e a mim para o socorro imediato. Determinando permanecêssemos ambos em oração, com a mão colada ao cérebro da doente, começou a fazer operações magnéticas excitantes sobre o colo uterino. Substância leitosa, como neblina leve, irradiava-lhe das mãos, espalhando sobre todos os escaninhos do aparelho genital. Decorrido alguns minutos de pesada expectativa, surgiam contrações que pouco a pouco se acentuaram intensamente. Silas, atencioso, controlou a evolução do parto até que o médico ingressou no recinto. Longe de registrar-nos a presença, sorriu satisfeito, reclamando a ajuda de competente enfermeira. A cesariana foi esquecida. Convidou-nos o assistente ao regresso, informando-nos mais tranquilo. O organismo de Laudemira reagiu brilhantemente. Esperamos que possa continuar na obra de que lhe compete com êxito necessário. Pusera-nos de novo a caminho. Leonel, cuja inteligência aguda não perdia os nossos menores movimentos, perguntou a Silas, com ar respeitoso, se os trabalhos a que se dedicava exprimiam alguma preparação diante do porvir, ao que o assistente respondeu sem pestanejar. Sem dúvida, ainda ontem lhes falei dos meus erros de médico, que praticamente jamais o fui, e comentei o plano de abraçar a medicina no futuro, entre os encarnados nossos irmãos. Todavia, para que eu mereça a aventura de tal reconquista, consagro-me nas regiões inferiores que me servem de domicílio ao Ministério do Alívio, criando causas benéficas para os serviços que virão. Quando a gente está lá no hospital, algum de nós, né, ou algum amigo, às vezes a gente vai, o médico terreno fala, vai ter que fazer tal coisa, né? De repente a gente tem uma ajuda espiritual que a gente nem acredita, né? É a medicina espiritual caminhando com a medicina terrena. Lógico, a medicina espiritual está anos-luzes de avanço, mas eles vêm nos ajudar dentro das possibilidades que nós temos no momento, né? Dentro das evoluções, sobretudo dentro do nosso tempo. Quando André Luiz passou pela Terra, quando ele vivenciou essas experiências em ação e reação, era completamente diferente do que é hoje, né? Quanto tempo não se passou? Os livros de André Luiz foram escritos aí em décadas de 40, de 50, muito avanço ainda tem. Naquele tempo, eles nos ajudavam de acordo com o que a gente tinha, né? Mas ainda assim, colocando, se fosse possível, né, um pouco a mais da medicina espiritual, mas claro que não chega nem aos pés de onde eles já se encontram hoje, né? Mas nos ajudando sempre. E aí aquela questão, não adianta os médicos terrenos, né? Não são todos, né? Mas não adiantam acharem que não estão sendo assistidos, que a espiritualidade amiga não está trabalhando, que existem médicos que ainda vão chegar, que já estão trabalhando do outro lado, criando situações para que eles possam chegar, para que eles possam ter merecimento, para que eles possam ajudar o próximo, né? Existe todo um trabalho do outro lado. Causas? Que causas? Murmurou Clarindo. Sim, procurando ajudar espontaneamente, além dos deveres que me são impostos, na luta pela recuperação moral de mim mesmo. Com a bênção divina, alongarei a sementeira de simpatia em meu favor. E realmente,
significadamente o olhar sobre nós, acentuou em seguida a breve minuto de reflexão. Um dia, consoante as dívidas que me pedem resgate, estarei novamente entre as criaturas encarnadas. E para solver minhas culpas, para purgar minhas culpas, também sofrerei obstáculos e dúvida, enfermidade e aflição. Que mãos caridosas e amigos me amparem daqui em nome de Deus, porque isoladamente ninguém consegue vencer. E para que os braços amorosos se me estendam mais tarde, é imperioso o movimento agora, os meus, no voluntário exercício da solidariedade. Silas está nos ensinando e dizendo o seguinte: preocupe com as sementes. É tempo de semear. Hoje eu trabalho no que posso, faço o máximo que posso, porque eu estou o quê? Semeando. Eu estou tentando jogar nos meus caminhos coisas boas. Porque eu sei que daqui a pouco eu vou estar de frente daqueles que eu magoei, eu vou estar de frente com a doença, eu vou estar de frente com o desequilíbrio. E que nesse momento, aqueles eu qual plantei um pouco de amor, possa estar no meu caminho, porque sozinho nenhum de nós vamos conseguir vencer. Nós, enquanto seres humanos, nós precisamos viver no coletivo. Nós, enquanto espíritos, também não é diferente. Quando nós viemos para cá, nós também precisamos da assistência daqueles que ficam e daqueles que reencarnam e seguem uma vida conosco, não necessariamente sendo os nossos familiares, mas amigos e aqueles que passam pelo nosso caminho quando a gente menos espera, para nos ajudar em algo. Pode ter certeza que tudo que nos chega é merecimento. Seja coisas negativas ou positivas, né? As negativas são aquelas que nós merecemos vir para passar, para purgar, nós pedimos, nós queremos, né? E as positivas, aquelas que a gente encontra com um gesto, um sorriso, e pode ter certeza que esse gesto de amor e de sorriso foi dado por cada um de nós lá atrás. Por isso as sementes e por isso também a colheita. O ensinamento era precioso, não apenas para os dois perseguidores que o registravam perplexos, mas também para nós, que reconhecíamos mais uma vez a infinita bondade do Supremo Senhor, que ainda mesmo nos mais tenebrosos ângulos das sombras nos permite trabalhar pelo incessante engrandecimento do bem, como abençoado preço de nossa felicidade. E eles estavam levando Leonel e Clarindo para verificar, para visualizar, para poder ver na prática as bênçãos, as ajudas, não era à toa. Porque cada vez que eles estão caminhando com o Laurindo, mostrando o lado bom para Laurindo e Clarindo, né? E Leonel, eles estão trabalhando para que o pensamento seja reformado de forma indireta. Eles estão presenciando. E quando você presencia algo, é diferente do ouvir dizer, do ouvir falar. E aí os corações vão se transformando, e esse é o objetivo de Silas. Enquanto voltávamos de retorno, Hilário, antecipando-me na curiosidade, inclinou a conversação para o caso de Laudemira. Era conhecida de Silas desde muito tempo? Assumir assim compromissos tão graves para com a maternidade? Que papel representavam os filhos junto dela, credores ou devedores? Silas sorriu complacente para a arguição cerrada e explicou. Inegavelmente, creio que o processo redentor de nossa amiga serve por tema palpitante nos estudos de causa e efeito que vocês vão acumulando. Entregou-se a longa pausa de consulta à memória
E prosseguiu. Não podemos, assim de relance, mergulhar pormenorizadamente no passado que lhe diz respeito. Nem posso de mim mesmo cometer qualquer indiscrição, abusando da confiança que a mansão me outorga no exercício de meus encargos. Entretanto, a título de nossa edificação espiritual, posso adiantar-lhes que as penas de Laudemira, na atualidade, resultam de pesados débitos por ela contraídos há pouco mais de 5 séculos. E aí nós precisamos fazer uma observação. Laurinda está no século XX, nós já estamos no XXI, porque esse livro foi escrito lá atrás, tentando resgatar algo de 500 anos. A gente cai naquela importância que Emmanuel nos ensina. O Evangelho nos fala e o Livro dos Espíritos reafirma. Se você tem uma desavença hoje, pode resolvê-la, resolva hoje. Coisas pequenininhas, resolva, deixa isso para lá. Porque se a gente não resolver entre nós, primeiramente, nós vamos nos ver diante desse problema novamente. Imaginem hoje, 2025, daqui 500 anos, 2525, a gente precisar retornar para reparar algo que nós contraímos hoje. Então, nós precisamos estar atentos ao que a gente faz, aos princípios que Jesus nos deixou. Será que estamos sendo bons como Deus espera de nós? Porque religião não importa. Jesus espera que nós sejamos bons, que nós trabalhemos em nós mesmos, que nós trabalhemos na nossa consciência, na nossa moral, nos nossos princípios, tentando melhorar não só a nós, mas o ambiente que nos reserva, principalmente o ambiente de dentro de casa. Porque muitas pessoas começam querendo modificar o ambiente externo, o ambiente da rua, o ambiente com os outros, e a gente precisa começar a fazer o certo na sua família, porque é ali que está o seu maior desafio. Enquanto voltávamos já passamos dessa parte, né? Dama de elevada situação hierárquica na corte de Joana II, Joana II, rainha de Nápoles. Olha como está distante de nós. 1414 a 1435. Possuía 2 irmãos consanguíneos que lhe apoiavam todos os planos loucos de vaidade e domínio. Casou-se, mas sentindo na presença do marido um entrave ao desdobramento das leviandades que lhe marcavam o caráter, acabou constrangendo-o a enfrentar o punhal dos favoritos, arrastando-o para a morte. Viúva e dona de bens consideráveis, cresceu em prestígio por haver favorecido o casamento da rainha, então viúva de Guilherme. Duque da Áustria, com Jaime de Bourbon, conde de La Marche, desde aí mais intimamente associada às aventuras de sua soberana, confiou-se a prazeres e dissipações nos quais perturbou a conduta de muitos homens de bem e arruinou as condições domésticas elevadas e dignas de várias mulheres do seu tempo. Menosprezou sagradas oportunidades de educação e beneficência que lhe foram concedidas pela bondade celeste, aproveitando-se da nobreza precária
para desvairar-se na irreflexão e no crime. Foi assim que, ao desencarnar no fastígio da opulência material nos meados do século XV, desceu a medonhas profundezas infernais, onde padeceu o assédio de ferozes inimigos que lhes não perdoaram os delitos e deserções. Nós vamos continuar de onde nós paramos. Nós temos amigos, mas nós temos inimigos. Olha lá. Essa mulher arruma um jeito de levar o marido à morte para quê? Para que ela pudesse exercitar aquilo que estava na sua mente, com a ajuda dos irmãos. O marido para ela era um empecilho. E com todas as oportunidades que lhe foram oferecidas pela vida, oportunidades boas, ela desvencilhou-se de todas elas. Desencarna, abre os olhos espirituais, o que ela encontra? Os inimigos espirituais na espreita. A energia que ela carregava já era energia umbralina. O umbral não está nela, mas ela está no umbral, porque o umbral é uma região onde a concentração daqueles espíritos criam e mantém aquele lugar. Ainda que você queira modificá-lo, você não consegue, porque as próprias pessoas vão colocando ali o que? As impressões, vão colocando ali as energias. Ela volta, desencarna e chega no umbral e dá de cara aí com os inimigos. Olha isso. Sofreu por mais de 100 anos consecutivos nas trevas densas, conservando a mente parada nas ilusões que lhe eram próprias, voltando à carne por 4 vezes sucessivas, por intercessão de amigos do plano superior, em cruciantes problemas expiatórios, no decurso dos quais, na condição de mulher, embora abraçando novos compromissos, experimentou pavorosos vexames e humilhações da parte de homens sem escrúpulos que lhe asfixiara todos os sonhos. Mais de 100 anos no umbral, retornou 4 vezes e voltou, passando por humilhações e vexames, aqueles que um dia ela submeteu o outro. Olha aí a expiação, olha aí a expiação como prova educativa, ou seja, você fez ao outro, você vai passar na carne para você sentir. Você sentindo, você não faz mais, porque você não quer experimentar mais, né? Quando você encosta a mão em algo e está quente, você queima. Opa, isso aqui é quente. Se eu colocar a mão aqui, eu vou experimentar essa mesma sensação de dor, de queimadura. Eu não encosto ali mais. Quando eu me ver diante daquele caminho ou diante daquele obstáculo, eu passo longe. Porque aquilo que eu experimentei não foi bom, mas foi necessário. Mas, perguntou Hilário, de cada vez que se retirava da carne, nas 4 existências a que alude, continuava ligada às sombras? 100 anos no umbral, dentro desses 100 anos, idas e vindas. E ele pergunta, ainda assim ela estava ligada às sombras? Como não? Exclamou o assistente. Quando a queda no abismo é de longo curso, ninguém emerge de um salto. Ela, naturalmente, entrava pela porta do túmulo e saía pela porta do berço, transportando consigo desajustes interiores que não podia sanar de um momento para o outro. Se a gente contrai, e a gente vai pegar de exemplo nós mesmos, se nós temos determinadas manias, né, a gente não consegue saná-las de uma hora para outra. Quanto mais velho está, pior é de você retirar os vícios, as manias, as implicâncias. Tende a ficar pior, né? Tem pessoa que ela começa implicante em uma fase da vida, quando ela está velha, ninguém está dando conta, né? Quando está idosa, ninguém está dando conta, porque quase mata a gente, né? Então, para retornar,
é um exercício lento. Se eu estou na profundeza do umbral, eu não vou vir uma reencarnação, passar algumas coisinhas e vou subir, não. São degraus que eu preciso o quê? Vencer. Até que eu me veja fora daquele ambiente, porque aquele ambiente já não existe mais em mim. Aí sim, a gente consegue dar um passo. Se a situação era assim inalterável, ponderou meu colega, para que retomar o corpo físico? Não me estaria sofrendo na dolorosa purgação daqui deste lado, sem renascer na esfera carnal? A observação é compreensível. Entretanto, nossa irmã, com o amparo de abnegados companheiros, voltou para pagamentos parcelados das suas dívidas, reaproximando-se de credores reencarnados, não obstante mentalmente jungida aos planos inferiores, desfrutando a bênção do ouvido temporário com que lhe foi possível angariar preciosas renovações de forças. Jesus e Deus, ele é tão misericordioso que ele nos dá a oportunidade de pagar parcelado, né? Porque se fosse pagar tudo de uma vez, a gente não suportaria. Porque isso é muito da gente, muito daquele que é egoísta, né? Nós ainda temos parcelas de egoísmo em nós, de orgulho, né? E aqueles que estão as exercitando no momento, um pouco mais. Então, ele está dizendo o seguinte: ela veio pagar as prestações. Porque não suportaria a totalidade. Isso é misericórdia. Mas sempre conseguiu ressarcir de alguma sorte os débitos em que se emaranhou? De alguma sorte, sim. Porque padeceu tremendos golpes no orgulho que lhe trazia cristalizado no coração. Contudo, a par disso, contraiu novas dívidas, de vez que, em certas ocasiões, não conseguiu superar a aversão instintiva diante dos adversários aos quais passou a dever trabalho e obediência, chegando ao infortúnio de afogar uma criancinha que mal ensaiava os primeiros passos, de modo a ferir a senhora da casa em que servia de ama, tentando vingar-se de crueldades recebidas. Então, veja bem, isso acontece também conosco. Nós viemos para uma missão, chega aqui e a gente faz aquele monte de dívida, fala misericórdia. Eu não acabei nem de pagar, eu não terminei nem de pagar o que eu devia, estou fazendo mais dívida. E ela, como em uma dessas encarnações, ela afoga uma criancinha para se vingar da mãe. Olha que coisa. Débitos na estrada. Mas ainda assim conseguiu cumprir algo. Depois de cada desencarnação, regressava habitualmente às zonas purgatórias de que procedia, com alguma vantagem no acerto das suas contas, mas não com valores acumulados, imprescindíveis à definitiva libertação das sombras, porque todos somos tardios na decisão de pagar nossos débitos até o integral sacrifício. Contudo, tornou hilário sempre que regressava à esfera espiritual, de certo contava com o auxílio dos benfeitores, que procuravam refrear-lhe os desatinos. Exatamente, confirmou Sila. Ninguém está condenado ao abandono. Vocês não ignoram que o Criador atende a criatura por intermédio das próprias criaturas. Tudo pertence a Deus. Ainda mesmo o inferno, acrescentou Leonel. E o assistente sorriu. O inferno, a rigor, é obra nossa, genuinamente nossa. Mas imaginemo-lo assim, à maneira de uma construção indigna e calamitosa no terreno da vida,
que é a criação de Deus. Tendo abusado de nossa razão e conhecimento para gerar semelhante monstro no espaço divino, compete-nos a obrigação de destruí-lo para edificar o paraíso no lugar que ele ocupa indebitadamente. Por isso, o infinito amor do Pai Celeste nos auxilia de múltiplos modos, a fim de que possamos atender à perfeita justiça entendida, a verdadeira justiça. É entendido? Então veja bem. O inferno, ao qual nós chamamos de umbral, é obra nossa. Se eu lanço um monstro no astral, vamos dizer assim como vem a doutrina nos dizendo, uma hora eu vou precisar retirá-lo de lá. Se eu estrago a obra divina, uma hora eu vou ter que voltar lá e consertar e deixar funcionando como estava antes de eu estragar. Só assim terá purgado, retirado de mim aquele imã que um dia eu mesmo cheguei e coloquei em mim como se fosse um carinho. A explicação não podia ser mais clara, entretanto, Hilário parecia interessado em solver qualquer dúvida e talvez por isso inquiri novamente. Considera possível que venhamos a saber quais seriam as existências de Laudemira antes de haver ingressado na corte de Joana II? Sim, elucidou Silas. Será fácil conhecê-las, mas não nos convém, num simples estudo, efetuar o tentame, porque o assunto em si reclamaria largas cotas de atenção e de tempo. Basta lhe pesquisemos a condição referida para definir-lhes as lutas redentoras de agora, porquanto nossos estágios em qualquer eminência social no mundo, seja no campo da influência ou das finanças, da cultura ou da ideia, servem como pontos vivos de referência da nossa conduta digna ou indigna, no usufruto das possibilidades que o Senhor nos empresta, designando com clareza nosso avanço na direção da luz ou nosso aprisionamento maior ou menor nos círculos das trevas, pelas virtudes conquistadas ou pelos nossos débitos. Tem como acessar o passado de cada um de nós. Mas, às vezes, não convém. Às vezes, nós precisamos seguir, em vez de ficar olhando aí, né, o passado do outro, olhando o que o outro tem, de escorregões diante da vida, porque nós também os temos, né? É necessário que olhemos para nós. A conceituação luminosa de Silas era verdadeiro jogo solar em meu entendimento. Ainda assim, meu companheiro insistiu. Não obstante os seus valiosos conceitos já expendidos quanto à memória das regiões inferiores, será interessante saber se Laudemira, antes da atual encarnação, chegava a lembrar-se com nitidez dos estágios por que passou nas aflições, provações, nas difíceis provações a que se refere. Nosso amigo esclareceu com tolerância. Então, vamos lá. Silas vai esclarecer-lhe mais uma vez se entre um desencarne e outro, ela tinha consciência, olha, eu passei por isso, então eu preciso melhorar. Ou se ela retornava com essa memória, né, com o pouco que ela conseguiu melhorar, vivo dentro dela, e ajudando ela, né, de forma a ir avançando. Estou na mansão há 8 lustros, e acompanhei-lhe a internação em nossa casa. Olha, Silas a conhece lá da Mansão da Paz. Ela já esteve internada por lá. Faz precisamente 30 anos. Havia encerrado a existência última no plano carnal. No início deste século, ia atravessar longos padecimentos nas esferas de baixo nível.
ingressou em nosso instituto acusando terrível demência e submetida à hipnose. Revelou os fatos que venho de narrar. Fatos esses que constatam naturalmente da ficha que lhe define personalidade, no arquivo das observações que nos orientam. Nossos instrutores, porém, não julgaram necessário mais amplo recuo mnemônico, pelo menos por enquanto, para lhe prestarem auxílio. Sei, no entanto, que Laudemira, conturbada, como se achava, não dispunha de forças para articular qualquer reminiscência na vigília comum, mesmo porque foi trazida à reencarnação atual sob os auspícios de benfeitores que velam por nossa organização, ainda mentalmente sintonizada com os laços menos dignos do caminho que escolheu. Deva receber 5 de seus antigos cúmplices na queda moral para reerguer-lhes os sentimentos na direção da luz em abençoado e longo sacerdócio materno. Do seu êxito no presente dependerão as facilidades que espera recolher do futuro, para a liberação definitiva das sombras que ainda lhe ofuscam o espírito. Pois se conseguir formar 5 almas na escola do bem, terá conquistado enorme prêmio diante da lei amorosa e justa. E ele está nos dizendo o seguinte, olha, 30 anos, ela chegou na Mansão da Paz, ficou por lá um tempo, regressou, agora ela precisa, dentro de todo o aprendizado que ela está, né, efetivamente necessitando purgar e passar, principalmente no sorrimento daqueles que ela um dia desvencilhou, tirou do caminho, se ela conseguir, ela dará um salto muito grande. Mas podem ter certeza, o caminho não vai ser brincadeira. E aí a gente olha para a nossa vida, né? Que muitas das coisas que nós estamos passando, vivenciando, é porque um dia foram contraídas por nós mesmos e nós estamos tendo que ter a misericórdia divina para expurgar, para expiar. E se a gente o faz com discernimento, se a gente o faz dentro dos princípios, se a gente consegue pelo menos a metade daquilo que nós viemos buscar, nós daremos um salto muito grande, porque nós vamos tirando de cima de nós pesos que nós mesmos contraímos um dia, pesos que nós mesmos colocamos um dia. E se nós estamos dentro dos princípios, se nós estamos seguindo Jesus, se Jesus está lá na frente como nosso norte, a tendência é que nós não contraímos tantas dívidas quanto a gente trazia para nós, né? Se estivéssemos sem essa luz que nos guia o tempo todo. O problema de Laudemira, debatido em nosso regresso, valia por preciosa contribuição no tema causa e efeito que nos decidíramos estudar. E reparando em que a nossa curiosidade se quedara satisfeita, Silas voltou-se com mais carinho para Leonel e Clarindo, sondando-lhes as ideias. De certo, para conhecer-lhes naturalmente as esperanças, reportou-se aos próprios anseios quanto aos trabalhos médicos do futuro. Não pretendia perder tempo. Tinha agora a sede de aprender e servir para demandar o campo humano com os melhores valores do espírito que se lhe exprimiriam na mente quando encarnado em formas de tendência e facilidade na chamada vocação inata. Os 2 irmãos, sabiamente tocados pela palavra do amigo que lhes ganhara a confiança, sentiam-se agora mais à vontade.
A confissão do assistente e o exemplo de humildade que nos fornecera espontâneo penetrara-lhes fundo. Clarindo impulsivo e fraco, falou-nos dos ideais de que se inflamara anos antes. Possuía estranhado amor ao solo e projetara, quando jovem, a organização de um reduto agrícola em que lhe fosse possível consagrar-lhe a nobilitantes experiências. Anelaria ter vivido largo tempo na propriedade familiar, criando um setor de ação própria. Entretanto, comentou algo triste, mas sem o tom de revolta de suas anteriores conversações. A criminosa decisão de Antônio Olímpio aniquilara-lhe os sonhos. Vira-se esbulhado dos seus ideais, em tremenda frustração que, depois do sepulcro, lhe dementava a cabeça. Não conseguia disposições mentais para refazer a esperança. Sentia-se como o desespero em pessoa, como alguém que se identificasse irremediavelmente agrilhoado a pelourinho degradante. E aí nós vamos parando o nosso estudo por aqui. Mas veja bem, qual é o intuito de Silas em levar Leonel e Clarindo? O intuito é ajudá-los na transformação interna através da conduta. Porque primeiro Clarindo veio com uma teoria. Clarindo já disse a eles, olha, essa situação que vocês se encontram hoje, né? Eu também já me perdi lá atrás. Eu também já passei por situações semelhantes. Então, ele ganha a confiança. Quando ele ganha a confiança, ele leva para a prática. Porque quando vai vendo, vai sentindo aquilo que está diante dos seus olhos, acontecendo diante da sua vida, diante né? Como se diz, diante da sua cara, não tem como você voltar e falar isso não aconteceu, foi alguém que falou, não, você vivenciou. E nada melhor do que o cotidiano, do que aquilo que você vai experimentando para te ajudar a ser melhor. É isso que nós estamos buscando, né? E ser melhor e sermos vigilantes. Porque olha a história de Laudemira. Ela vinha para uma encarnação para buscar algo, mas quando pensa que não, ela pagava determinadas coisas, mas contraía dívidas muito grandes. Porque longe ainda estava de colocar em prática os princípios que Jesus ensina a cada um de nós. Que todos nós possamos ter forças para poder não cairmos muitas das vezes em diversas tentações, tentações essas que estão em nós, que estão nas nossas chagas, necessitando ser fechadas. Espero que cada um de vocês tenham tido a compreensão necessária. Alguma dúvida, gente?